Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje, na aula de quarta-feira, nós vamos estudar sobre o relevo do Brasil. Esse conteúdo é de geografia e você encontra esse conteúdo na página 36. Então, pegue o seu livro e vamos acompanhar junto comigo a leitura do nosso conteúdo. Então, nós vamos começar analisando essas duas imagens. Você consegue ver a diferença entre a primeira imagem e a segunda? Eu espero que você tenha visto que elas são paisagens do relevo brasileiro, mas elas são diferentes. Enquanto que na primeira nós temos uma elevação do nosso território, do nosso relevo, na segunda imagem nós temos uma área mais plana. Eu coloquei essas duas imagens para que você pudesse perceber que a superfície da Terra, ela é bem diferente de um lugar para o outro. Tem locais que são planos, outros possuem montanhas e vales. E a superfície terrestre, essa superfície terrestre, ela está sempre se modificando. E são vários os fatores que podem levar à modificação do nosso relevo. E nós vamos conhecer nesse vídeo quais são esses fatores. Então, o relevo é o conjunto das formas da superfície terrestre, ou seja, das diferenças de níveis entre os terrenos baixos ou elevados, planos ou acidentados. Então, essa aqui é a nossa definição de relevo. Quais os motivos que levam à alteração no relevo terrestre? Nós dividimos aí esses fatores modificadores do relevo em dois. A primeira é a ação ocorrida a partir de condições naturais. Então, a própria natureza vai causar essa modificação, que ela ocorre de maneira mais lenta, mas também existe uma mudança nesse relevo através de condições naturais. Então, o vento, a chuva, as atividades vulcânicas e o terremoto são exemplo de ações naturais que causam modificação no relevo. A ação humana, ela também provoca alteração. Quando nós desmatamos para a construção de empresas agrícolas, grandes produtores de café, de soja, de milho, ou pecuaristas, nós temos produtores de cavalos, de boi, de cabras, e aí a gente tem aí a mudança na ocupação do solo, nós estamos provocando uma modificação nesse relevo, e aí nós vamos ter problemas com a erosão, com depressões, até com desertificação do solo. Então, todas essas mudanças, sejam elas condições naturais ou a ação humana, elas também influenciam na mudança do nosso relevo, da superfície da Terra. No Brasil, são três as principais formas de relevo: montanhas, planaltos e planícies. Nós também temos as variantes do relevo. Nós vamos encontrar as depressões, as serras, as chapadas, os tabuleiros, montes ou morro e também os patamares. Além desses principais e dos variantes, nós também vamos encontrar os relevos das ilhas, dos vales e das dunas. Todo esse componente de relevo aqui que nós temos, você vai estudar mais aprofundado nos anos que vão seguir para vocês, tá bom? Então, agora a gente inicia com alguns conceitos e depois você vai dando continuidade, aprendendo o que é depressões, o que é tabuleiros, chapadas. Então, essas noções vão entrar aos poucos para vocês. Não se preocupa com esse tanto de nome. É importante que você entenda que o relevo, ele é esse conjunto aqui de formas diferentes da nossa superfície terrestre. Nós temos também o relevo do Brasil representado aqui nesse mapa. Aqui em amarelo, nós temos as planícies. Tá vendo aqui esses espaços, ó?
Observe o nosso mapa. Esse mapa está aí no seu livro, na primeira página do nosso conteúdo, na página 36. Então, nós temos aqui, em amarelo as planícies, em cinza a depressão, em verde chapadas, vermelho planaltos e em marrom as serras. Você está vendo que a superfície do nosso território, do território brasileiro, ela é variada, ao mesmo tempo que em uma mesma região nós podemos encontrar aqui, ó, planaltos, nós também encontramos serras, também encontramos chapadas. Eu tô mostrando para vocês o território da Bahia, ó. Também encontramos chapadas. Olha toda essa região aqui, nós temos as depressões. Aqui, ó, nesse cantinho, a gente consegue encontrar as planícies. Tudo isso aqui dentro da Bahia. Aqui, ó, no oeste baiano, nós temos também as chapadas. Incrível, né? Olha como o nosso território ele é vasto. A região sul e sudeste tem um predomínio mais de planaltos, tá vendo a corzinha aqui, ó? A parte costeira aqui, nós temos a maior predomínio de serras aqui no Rio de Janeiro, tá vendo? Nessa costa aqui inteira, nós temos maior predomínio das serras. Então, o nosso território, o território brasileiro, ele não é igual. Ele possui diferenças e são vários os fatores que modificam o nosso território. Vocês já viram ali, naturais ou provocados pela ação humana. Relevos do Brasil. O primeiro relevo que nós vamos estudar e conhecer as características é os planaltos. Os planaltos são superfícies planas ou levemente onduladas que se estendem em terrenos elevados. Então, ele é plano, levemente ondulado e a gente encontra ele em terrenos elevados. Viu a característica dos planaltos? Tem que aprender isso aí. Os nossos principais planaltos são Planalto das Guianas, Planalto Brasileiro, Planalto Atlântico e Planalto Meridional. Eu trouxe para vocês aqui a representação dos Planaltos das Guianas. O próximo relevo que a gente vai estudar são as planícies. Atenção para a definição de planícies. Planícies são grandes extensões de terras, ó, planas, levemente onduladas e com baixas altitudes. Se você quiser, pode grifar aí no seu livro. Planícies planas, levemente onduladas e de baixas altitudes. As principais são planície amazônica, a do Pantanal, Mato Grossense, a Araguaia e a costeira ou litorânea. Eu trouxe para vocês aqui o Pantanal Mato Grossense, que já é uma região que possui uma planície mais elevada e o terreno também, de acordo com as médias de chuva, ela também vai apresentar características bem diferentes da nossa região, porque aqui nós vamos ter áreas aqui de alagamentos permanentes, outros de alagamentos que ocorrem devido às estações da chuva. Mas tudo isso é natural da planície e da região, tá bom? Da região onde está localizado aqui o Pantanal Mato Grossense. O nosso próximo relevo são as depressões. Vamos ler as definições? Depressões são áreas rebaixadas, ó, a primeira característica, área rebaixada em relação ao nível do mar ou as áreas vizinhas. As principais depressões que nós temos aqui é a do Norte-Sul Amazônica, a do Araguaia, Tocantins, as depressões sertanejas do Rio São Francisco e tem mais aí no seu livro, tá? Dá uma olhadinha que você vai conferir. Eu trouxe para vocês conhecerem a depressão sertaneja lá do Rio São Francisco. O nosso próximo relevo são as chapadas. São geralmente planas, ó a característica, planas, com altitudes elevadas
e lados que podem apresentar diferentes inclinações. Na imagem que eu trouxe aqui para vocês conferir, vocês vão poder ver esses lados aí que se apresentam com diferentes inclinações. Então, as nossas principais chapadas são a Bacia do Paraná, a do Rio São Francisco e a Diamantina. Olha a imagem aqui que eu trouxe para vocês da Chapada Diamantina. Tá vendo? É uma região mais plana. Tá vendo aqui em cima que são regiões planas, elevadas. Aqui tem altas temperaturas e baixa temperatura também. Nós temos aqui, ó, essas diferenças de inclinação aqui do nosso relevo. Então, aqui nós temos uma representação da chapada. No caso, a Chapada Diamantina. O próximo relevo, eu quero que vocês deem uma olhadinha na fotografia. Toda essa parte aqui que nós temos representado é o relevo que a gente chama de serras. Talvez seja mais comum que a gente olhe assim para os lugares e já fala, uma serra. E às vezes aquele local que nós estamos falando nem é uma serra. Porque existem as definições ainda para que seja morro, serra. Então, tudo isso aí que a gente vê em geografia, vocês vão aprender mais à frente, tá bom? Então, as serras possuem essas características. São áreas elevadas e acidentadas, formadas por rochas de naturezas diversas. As principais serras que nós temos aqui no Brasil é a Serra do Mar, da Mantiqueira e a do Espinhaço. A que eu trouxe para vocês é a Serra da Mantiqueira. Eu acho muito bonita. O que vocês acham da Serra da Mantiqueira? Muito bem. Esse foi o nosso conteúdo de geografia. Agora, você vai pegar o seu livro de geografia e vai responder a página 38 e 39. Eu não vou colocar um vídeo sobre essas páginas, mas eu quero que você releia o conteúdo que a gente acabou de estudar. Eu já resumi aqui para vocês nesse vídeo. Não é um conteúdo muito difícil, não. É um conteúdo relativamente simples, mas você vai precisar reler ele agora com muita atenção. Tenta, ao ler, grifar as partes que você acabou de ouvir, eu comentando aqui com você. Aí depois você vai estar prontinho para responder a sua atividade. Capricha, gente, faça com zelo. Geografia é necessário ler, porque são muitos conceitos e a gente pode acabar se confundindo. Então, vamos deixar a preguiça de lado e vamos nos esforçar para aprender, tá bom? Então, ó, a gente se vê no próximo vídeo com a explicação da atividade do livro de reforço, também referente ao conteúdo de relevos do Brasil. Então, até o próximo vídeo. Tchau!